Bom, é neste sentido, e a partir de todas estas considerações, que falamos aqui de política da consciência e da urgente mudança de paradigma. Eu diria que essa mudança de paradigma tem que passar por pensarmos, concebermos e praticarmos a política não como mais uma facção em busca de conquistar e expandir o poder sobre outras fações, ou de indivíduos que em busca de conquistar o poder e exercê-lo sobre os outros, mas pensar a política de uma forma nova e estranha para muitas mentes, não é? Mas mais como uma atividade que comece por investir no despertar, no desenvolvimento, no despertar da consciência humana, no desenvolvimento da consciência humana, na ampliação da consciência humana, desde os níveis mais elementares, mais parciais e mais limitados, que deveriam ser os níveis mais duais, mais separativos, mais competitivos, mais conflituosos, até aos níveis mais desenvolvidos da consciência, que são os níveis cooperativos, comunitários, globais, integrais e ilimitados. A política da consciência poderia ser uma política que investisse na realização das melhores potencialidades e das potencialidades integrais do ser humano, que não é só um homo económico, não é apenas um homem económico, não é apenas um homem produtor e consumidor, mas é um ser que aspira a um desenvolvimento pleno. Aspira fundamentalmente, como todos os seres sencientes, dotados de sensibilidade e de aspirações, aspira a ser feliz e a ter uma vida boa. Mas esta noção de vida boa e vida feliz, nesta perspectiva, deste novo paradigma por nós proposto, deve ser inclusiva, não só dos humanos, mas de todos os seres sencientes, no pleno respeito pelos ecossistemas e pela natureza do mundo. Assim, poderíamos pensar na política num outro sentido. Pensar na política como pensou, embora num sentido um bocadinho diferente, um pensador como Nietzsche, que disse que o que temos tido é uma política muito mesquinha, precisamos da grande política. E a grande política para ele era uma política que mudasse, no fundo, as nossas mentalidades e criasse uma nova civilização. É claro que não é o modo como nós pensamos esta grande política, não é o mesmo modo do Nietzsche, que falava sobretudo da vontade de poder, mas esta grande política pode ter a ver com mudar a mentalidade humana, em termos individuais e em termos sociais, de modo a contribuirmos para o surgimento de uma nova civilização, onde a preocupação com uma vida boa para todos os seres, humanos e não humanos, e o respeito integral pelos ecossistemas, seja o centro de todas as preocupações em termos culturais, em termos educativos, em termos sociais, em termos económicos, em termos também, naturalmente, políticos. Agora, que obstáculos nós encontramos para promover este despertar da consciência, esta política do despertar da consciência? Bom, eu naturalmente, e voltando àquela balança inicial, os dois extremos iniciais da perspectiva do Foucaultiano, que a guerra, a violência, a competição são inerentes ao ser humano, e a perspectiva do Mathieu, de que o ser humano só muito recentemente se tornou mais violento e mais competitivo, mas tem outras potencialidades. Eu estou mais do lado do Mathieu, obviamente. E portanto tem essa perspectiva, digamos, mais otimista acerca da natureza humana. Mas temos que ter os pés na terra, temos que ser realistas, não podemos cair num idealismo utópico no sentido negativo, no sentido de ignorar as condições reais de muitas das consciências humanas e, neste momento, ainda são, lamentavelmente, a maioria. E temos que ter em conta aquilo que pesa sobre nós enquanto seres humanos. E aí eu aqui ia recordar rapidamente alguns dados da neurociência contemporânea. Alguns neurocientistas naturalmente reconhecem que o ser humano tem potencialidades que os outros animais não têm, até porque temos um neocórtex, temos um cérebro muito mais desenvolvido, não é? E que parece que se pode desenvolver cada vez mais, porque agora no início do século XXI descobriu-se que o cérebro é plástico, se pode treinar a mente, e treinando a mente através de certos exercícios nós alteramos não só as suas funções, despertamos certas áreas cerebrais que habitualmente não são usadas, mas aumentamos também, podemos aumentar mesmo a massa cinzenta, podemos desenvolver mesmo o córtex em termos de volume, podemos aumentar o volume do nosso cérebro, o cérebro é plástico, mas sobre estas potencialidades, sobre o neocórtex, ainda pesa a herança daqueles instintos mais primitivos sediados no cérebro mais primitivo, no hipotálamo, no cérebro reptiliano. E alguns falam da tremenda herança dos instintos herdados dos primitivos répteis desde há 500 milhões de anos. E que a neurociência designa sob a forma designa como os 4 Fs.
São 4 palavras que começam em inglês todas por F. Quais é que são? Portanto, o primeiro, o instinto fundamental, fighting, a luta. A luta pela sobrevivência, pelo território, pelo poder. O segundo, feeding, a busca da alimentação, da qual depende a sobrevivência do indivíduo e da própria espécie. E, naturalmente, neste fighting e no feeding, os interesses do outro não são tidos em conta. São tidos em conta os interesses de cada indivíduo e quando muito, do grupo. O terceiro F é fleeing, portanto, é fuga, o fugido, manter a retirada quando o outro é mais forte, quando há uma ameaça, naturalmente, o predador sente que pode tornar-se a presa e foge. Não é? E depois o quarto F, se calhar não digo aqui em voz alta, vocês já sabem qual é. Espero que isto está a ser filmado. Eu tenho responsabilidades. Mas vocês já sabem qual é. Eufemisticamente em português costuma-se traduzir como reprodução. Não? Mas é um instinto sexual, é o instinto da busca do prazer sexual, da reprodução da espécie e da reprodução de predadores, como eram os nossos antepassados, os primitivos répteis. Agora, é evidente que nós não temos só isso, nós temos o neocórtex. Mas será que nós usamos plenamente o neocórtex? Com todas as potencialidades que ele nos oferece, ou seja, de reflexão, de distanciamento face a esses instintos que ainda muito primitivos, sediados no hipotálamo? Será que não são muitas vezes esses instintos que ainda presidem e que dominam e que orientam a própria atividade do neocórtex, o que é o problema maior? Não será que nós hoje evoluímos de facto, mas evoluímos até assustadoramente, de forma vertiginosa, nos últimos séculos e sobretudo nos últimos 50 anos, em termos tecnocientíficos, não é? Em termos tecnológicos, sobretudo, e bélicos, não é? Mas será que essa evolução tecnocientífica, bélica, nos habilita hoje, sobretudo muitas nações, muitos grupos com instrumentos de destruição massiva, capazes de, por isso, simplesmente extinguirem boa parte da humanidade e até da vida no planeta? Será que essa evolução científica ou tecnológica foi igualmente acompanhada por uma evolução da consciência, uma evolução ética, uma evolução moral, uma evolução emocional? Isso é muito duvidoso. Parece que não. Parece que não. E então, é uma questão que alguns pensadores levantam. Estou a pensar no professor Jorge Reichmann, escreveu recentemente um livro precisamente sobre estas questões, que me marcou bastante. Chama-se Interdependentes, como é que se chama? Ecodependentes e interdependentes. Em castelhano, ecodependentes e interdependentes. Não será que muitas vezes não são estes instintos muito primitivos que não só a nível individual, mas a nível coletivo, a nível dos grandes grupos económico-financeiros, a nível das nações, a nível dos grandes grupos geopolíticos, mundiais, não são eles que predominam sobre as potencialidades do neocórtex? Não são eles que presidem ainda aos destinos da humanidade em termos políticos, económicos e financeiros? Nós não podemos ver hoje a luta das nações umas contra as outras, os grandes grupos económicos uns contra os outros, como os grandes blocos político-económicos uns contra os outros, como manifestação de mentes dominadas ainda fundamentalmente pelo hipotálamo, por estes instintos de feeding, fighting, lutar pela sobrevivência, lutar pelo território, lutar pelo poder, lutar por anular o outro, por conquistar e anular o outro, ou por escravizar e explorar o outro. Não encontramos aqui um instinto de predação, embora sofisticado e de algum modo disfarçado. Disfarçado de progresso, disfarçado de evolução, disfarçado de civilização, mas podemos, ao olhar para as consequências deste progresso, desta evolução, desta dita evolução, desta dita civilização, ao olhar para o sofrimento, para o aumento do fosso entre os ricos e os pobres, entre o norte e o sul, ao olhar para o sofrimento imposto pelo ser humano às espécies de animais, ao olhar para a devastação da biodiversidade, ao olhar para esta devastação, este biocídio também em termos culturais, esta extinção da diversidade cultural, não só da diversidade das espécies, que é massiva, enfim, todos os anos aparecem cerca de 300 espécies animais e vegetais, não é? Mas ao olhar para tudo isto, ao olhar para o aquecimento global, ao olhar para o impacto ambiental, do nosso modo de produção e consumo, nós não podemos dizer que estamos perante primitivos répteis, mas hiper sofisticados, muito sofisticados, que são dominados pelos instintos do hipotálamo, mas e põem os instintos do hipotálamo, ou melhor, põem os recursos do neocórtex ao serviço dos instintos do hipotálamo. Bom, é uma questão
que temos que colocar. E temos que colocar a questão se, no fundo, este modelo económico que ainda nos domina, o modelo capitalista, portanto, essa ideia da acumulação ilimitada de riqueza num planeta com recursos naturais finitos, se ela não pode ser vista como uma grande força anónima de predação que se visa expandir e autoproduzir ilimitadamente, devorando hoje, cada vez mais, pela mercantilização industrial dos seres vivos, os recursos naturais, limitados de terra, sempre em prol da acumulação de um valor abstrato, sem qualquer correlato vital e real, ou seja, o lucro. Isto tudo não são ainda os instintos de há 500 milhões de anos a dominar-nos? É uma questão. Uma outra cientista, autora de um livro chamado Neuroética, uma investigadora contemporânea, Katinka Evers, uma sueca, publicou este livro em 2011, diz que todos nós, em termos individuais e em termos coletivos, temos 4 fatores que nos constituem profundamente. A nossa mente, o nosso pensamento, a nossa vida obedece a 4 fatores. O primeiro, indiscutivelmente, é o egocentrismo. Todos os indivíduos tendem a considerar-se mais reais, mais valiosos, mais importantes do que os outros indivíduos. E, portanto, nós temos tendência para viver autocentrados, centrados em nós mesmos. Ao ponto de eu tender a considerar apenas os meus interesses, os meus desejos, as minhas necessidades e não os dos outros. E para satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos, os meus interesses e os meus desejos, mesmo os mais fúteis dos meus desejos, eu tenho a tendência de instrumentalizar os outros, de desconsiderar que os outros têm necessidades, interesses e desejos perfeitamente semelhantes e idênticos aos meus. O segundo fator é o desejo de controle, o desejo de assegurar o domínio, que tem a ver, obviamente, com o primeiro, com o egocentrismo. Eu tento manipular o mundo à minha volta, também começando pelo próprio meio ambiente, pela natureza, para satisfazer as minhas necessidades, os meus interesses e os meus desejos, por mais fúteis que sejam. Isto é o plano da vida coletiva e o plano da vida individual dos seres humanos. O terceiro fator, que é muito importante, é que a Katinka Evers chama-lhe a dissociação. Podemos traduzir isto como o não querer saber, o ignorar, mas não é o ignorar passivo, é o ignorar ativo. Quando nós somos confrontados com alguma coisa que tende a problematizar a nossa zona de conforto, a nossa comodidade, o nosso conformismo, não é? A nossa instalação de uma certa experiência de prazer, de segurança, de poder, etc., nós, por simplesmente, não podemos saber disso. Por exemplo, se eu for confrontado com os sofrimentos tremendos que os humanos infligem aos animais, por exemplo, vendo um filme como Wordsmith, não é? Ou outros, não é? Muitas pessoas o que é que tentam fazer? Desligam logo o ecrã, vão-se embora, não querem saber, vão se distrair com outra coisa qualquer. Vão procurar qualquer coisa de agradável para fazer esquecer aquele horror, aquele inferno. Não é? E quem diz, os animais diz, se formos uma comunidade onde estão doentes terminais a sofrer terrivelmente, se formos a uma prisão, se formos a um hospital psiquiátrico, nós muitas vezes não suportamos, não queremos saber, fechamos os olhos, fechamos a mente. Ou se olharmos para os efeitos devastadores deste modelo económico sobre a natureza, se olharmos para ilhas enormes de plástico no meio dos oceanos, ou para lixeiras enormes, e quando começamos a saber que isto vai demorar centenas, milhares de anos até poder eventualmente ser assimilado pelo planeta, nós simplesmente não queremos saber. E admitimos de reconhecer que somos também, ou podemos estar a ser corresponsáveis por tudo isso. Mais não seja, mas nós não contribuímos diretamente por isso, mas não seja por não fazermos nada para chamar a atenção para isso, para despertarmos mais consciências acerca da urgência de acabarmos com esse tipo de práticas. E, portanto, é a dissociação. E isso é muito importante. Todos nós padecemos da dissociação. Se houvesse mais pessoas a não se dissociar das suas responsabilidades e não se dissociar do acesso às fontes de informação que nos retiram da zona de conforto, nós estaríamos muito melhor, haveria mais consciências despertas, haveria mais pessoas mobilizadas, mais pessoas ativas. Portanto, a dissociação é altamente lesiva de todos os movimentos que pretendam alterar o estado atual das coisas. Seja a nível social, seja a nível de defesa dos animais, seja a nível de defesa do ambiente.